questão de hoje, 2022/1, fala o seguinte: Vitória é dona de uma fábrica de máscaras do tipo N95. Sua fábrica é capaz de produzir no mínimo 9 e no máximo 30 lotes de máscaras por dia. O custo diário de produção de X lotes de máscaras é de 28x mais x² menos 64 mil reais. Ou seja, o custo diário varia de acordo com quantos lotes ela fabrica. Se cada lote é vendido por 64 mil reais, o lucro diário máximo que Vitória pode obter é de quanto? Então, isso aqui é um exercício claro de vértice de função quadrática, né? Lembra que função quadrática é função de segundo grau, certo? Uma função de segundo grau tem o seguinte esquema geral, digamos assim: y, que seria o f de x, é igual a x², tem um coeficiente que multiplica o x², a gente costuma chamar de azinho, mais bx mais c, certo? Quando esse azinho ele é positivo, eu tenho um formato de parábola de concavidade para cima, que é o y, que é o x. Eu tenho uma concavidade para cima, quando o azinho é positivo. E o seu vértice acaba que tem um certo y, que seria o y do vértice, uma coordenada x, uma abscissa, que seria o x do vértice, é o ponto com o menor valor possível para a função. Tá vendo? É o ponto mínimo da função. É um ponto de mínimo, como costuma se dizer. Já quando o azinho é negativo, quer dizer, o valor que multiplica o x² é negativo, o gráfico da função quadrática vai ser uma parábola de concavidade para baixo, tá? E o seu vértice vai ter também suas coordenadas, né? A abscissa ordenada, né? A abscissa, que é o x do vértice, e sua ordenada, que seria o seu valor máximo, que é o y do vértice. Tá? Para se determinar o x do vértice em função dos seus coeficientes, nesse formato aqui, eu faço menos b sobre 2a. E para se determinar o y do vértice, eu faço menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é o mesmo delta que você usa no método de Bhaskara para se encontrar raízes de uma função de segundo grau. Ele é o bzinho ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pronto, é isso que eu preciso para essa questão. Só que, claro, eu preciso aqui da minha dose de interpretações. Afinal, isso aqui é uma prova da Banca VUNESP, né? Você não sai só decorando fórmula, como não sai na maioria dos vestibulares, não sai bem, né? Mas a VUNESP especialmente já tem enunciados conteudistas, mas que exigem que você interprete para poder usar o conteúdo, as equações, tá certo? Beleza. Primeiro, ela não pode produzir qualquer x número de lotes, só pode de 9 a 30. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é se o x do vértice, que eu preciso do vértice. Só que é do vértice, cadê? Ele quer saber sobre o lucro. Aí lembra um pouco de matemática financeira, um pouquinho. O que é o lucro? Mas isso praticamente todos vocês sabem. O lucro é você pegar quanto que você recebeu por venda. Você fabricou um produto, certo? Você gastou um certo valor para fabricar aquele produto e vendeu, certo? Se você pegar o valor que você recebeu por ter vendido, por quanto você vendeu, e tirar desse valor quanto você gastou para fazer, essa diferença é o dinheiro extra que foi para você, é o lucro. Portanto, o lucro ele vai ser a receita, quanto você recebeu, o valor de venda, a receita que você recebeu por vender aquele produto, tirando o quanto você gastou para produzir aquele produto, o custo. Lucro é receita menos custo. Beleza? Só que aqui tanto o lucro, quanto a receita, quanto o custo vão depender de quantos lotes você fabrica de máscara N95.
Então, já que ele vai variar em função dos lotes, eu lucro em função de x, que é a quantidade de lotes. Vai ser a receita em função de x menos o custo em função de x, ou seja, uma função formada por outras funções. Substituindo aqui, eu tenho a receita em função de x foi dada. Não, a receita não foi dada, não. Ele falou que cada lote vendido custa R$64 mil. Então, eu já vou deixar na unidade R$1.000. Por quê? Porque esse valor aqui, que é o custo diário, também já está em R$1.000. Então, simplesmente vou colocar que a receita é 64 vezes quantos lotes eu vender. Se eu vender um lote, eu recebo R$64 mil. Se eu vender 2 lotes, R$128 mil, porque cada lote eu vendo por 64, ponto. E tiro o custo. O custo está aqui, ó, ele deu a equação do custo em função de quantos lotes eu fabrico. Então, é 28x mais x² menos 64. Beleza? Continuando aqui, eu vou ter que o lucro em função de x vai ser 64x. Aí o menos inverte o sinal de tudo que está dentro do parênteses, então fica menos 28x menos x² mais 64. Ajeitando aqui, bom, em x² primeiro, depois o x, depois o independente de x. Eu vou ter vindo aqui na frente, então, menos x². 64x tirando 28, tirando 30 daria 34. Quando eu tirei só 28, vai dar 36x mais 64. Mais 64. Pronto. Agora eu tenho o quê? Eu consegui determinar uma função que me dá o lucro em função de quantos lotes eu fabricar naquele dia. Certo? Vai dar o meu lucro. Observe que ela é uma função quadrática de concavidade para baixo, porque aqui é -1. Portanto, ela é desse tipo e ela tem um valor máximo. Tá? Mas antes de descobrir se é o vértice o valor máximo, eu preciso saber se o x do vértice, que é a quantidade de lotes que faz com que eu tenha o valor máximo, está dentro do que ela pode fabricar de 9 a 30. Então, antes de sair já fazendo o y do vértice, que é o que a questão quer, o lucro máximo, observe que o lucro aqui faz o papel do y, eu vou primeiro achar o x do vértice para ver se eu posso calcular o y do vértice para obter o lucro máximo. Porque eu não posso fabricar qualquer quantidade de lotes de máscaras. Então, primeiro eu vou fazer o x do vértice menos b sobre 2a. Quem que é o bzinho? É 36. Quem que é o a? É o -1. Menos com menos dá mais, 36 por 2 dá 18. Então, o lucro máximo eu obtenho quando eu fabrico 18 lotes. 18 lotes está de 9 a 30? Está. Então, estou liberado para calcular o y do vértice. Aí tem duas maneiras. Ou eu uso a equação, ou eu simplesmente substituo o x do vértice na função. Porque o x do vértice é o que faz resultar no y do vértice. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu não vou usar a equação, tá? Eu vou fazer que o y do vértice é eu pegar o 18 e substituir na função. Então, vai ficar menos x², ou seja, menos 18 ao quadrado. Observe que o menos não está elevado ao quadrado, que é menos x², e o x é 18, mais 36 vezes 18, mais 64. Deixa eu ver se 36 vezes 18, porque quando eu resolvi aqui antes de gravar a aula, eu fiz até pela equação do y do vértice, mas eu decidi não fazer porque eu já ia achar o x do vértice. 36 vezes 18 eu não fiz, eu tenho que fazer aqui com vocês. Vamos lá. Treinar a tabuadinha. 36 multiplicado por 18. 8 vezes 6, 48. Vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 1 é só copiar. 6, 3. Vai dar 8. 8 com 6, 14. Vai 1, 6. Então, o y do vértice vai dar menos... Ah, tem o 18 ao quadrado ainda. 18 vezes 18. Vamos lá. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 1 só repete. 1 e 8. 4, 12, vai 1, 324. Então, eu vou ter menos 324 mais 648 mais 64. 324 é exatamente a metade
de 648, olha que interessante. Então vai dar 324, que é 648 mais 64, que vai dar 388. A conta ficou mais fácil desse jeito do que fazendo pelo y do vértice menos del sobre 4a que eu fiz antes de gravar a aula. Legal. Isso aqui já está em R$ 1.000, porque eu fiz tudo com x já em R$ 1.000. Então o gabarito é a letra C de casa. Legal, né?